Por que admiro Israel? Interessou? Vem pra cá, assiste esse vídeo. Mas não deixe de se inscrever no canal se não for inscrito. Ative o sininho, dá o seu joinha e compartilhe o projeto OJL nas suas redes sociais. Você vai estar contribuindo para disseminar conhecimento. Aqui é o Wellington Calegari, estamos apenas começando. Olá, meus amigos, aqui quem fala é o Wellington Calegari e a questão é, por que admiro Israel? Bom, antes de mais nada, vamos desfazer alguns conceitos e refazer outros. Minha admiração não tem nada de espiritual, não tem nada de messiânica, não tem nada de bíblica. Desculpe se vou decepcionar alguns movimentos religiosos ou religiosos e políticos do Brasil. Israel, o Estado de Israel, criado pela partilha aprovada pelas Nações Unidas no ano de 1948, não é o Israel bíblico. Ponto. Beleza? Não tem nada a ver. São coisas totalmente distintas. O Israel bíblico, criado a partir do momento que os hebreus migraram para Terra Santa, que passou pelo período dos juízes, que passou pelos reis, o grande rei Davi, Salomão e por aí vai, que foi dividido nos reinos de Judá e de Israel, foi tomado Jerusalém por Nabucodonosor no ano 589 a.C., teve uma sobrevida depois com a Judéia e, por fim, com a diáspora feita pelos imperadores romanos, primeiramente Tito Vespasiano e depois Adriano. Esse já era, acabou. Então não tem nada a ver com Bíblia. Também não considero que os hebreus são um povo escolhido. E aí, não quero aqui ficar entrando em discussões teológicas. Se a sua igreja, se o seu líder espiritual prega isso, tudo bem, não vamos discutir. Às vezes tem alguns evangélicos e até alguns católicos que acreditam nisso. Eu, fiel à minha crença, não acredito. O povo de Deus, o povo escolhido para mim, é a igreja. E ponto final. Os hebreus perderam o seu papel de povo de Deus no momento em que rejeitaram a Jesus. Podem e virão a Cristo no momento certo, no final dos tempos. É isso. Então, o segundo ponto. Os hebreus não são o povo de Deus. Já foram. E acredito até que Deus tenha, sim, um carinho especial por esse povo, mas nada demais. Nada assim que o torne... Enfim, não são o povo escolhido mais. O povo escolhido é a igreja. Então, é o segundo ponto. Então, afinal de contas, Calegari, o que você admira? Então, excluídas essas questões teológicas e bíblicas que para mim não fazem sentido algum, vamos entrar em questões geopolíticas. O que eu admiro no Estado de Israel é a sua organização, sua sociedade e a economia que eles conseguiram criar num pedaço de terra deserto, em pouquíssimo tempo, cercado pelos piores inimigos, diante das piores dificuldades. Esse é o Estado de Israel que eu admiro e mesmo assim vou colocar algumas ressalvas mais para o final do vídeo. Então vamos lá. O Estado de Israel surgiu, em primeiro lugar, a partir de um movimento conhecido como sionismo. A palavra sionismo vem de Sião, o monte Sião, que seria o monte de Jerusalém. Esse movimento, que também não é um movimento religioso, foi criado por um judeu de nome Theodor Herzl, que era agnóstico, era um socialista judeu. Ele não acreditava, então, no Deus do Antigo Testamento. Desculpa se eu vou decepcionar também mais algumas pessoas. Ele não criou um movimento baseado nos profetas e nada disso. Ele simplesmente criou um movimento que ele achou necessário diante das perseguições brutais que os hebreus sofriam em toda a Europa no final do século XIX. Especialmente, sabe onde? Não é na Alemanha, não. Nós estamos falando dos nazistas. Estamos falando da Rússia czarista, os chamados pogroms, que eram perseguições sistemáticas aos hebreus. Então, Theodor Herzl criou esse movimento, que era o movimento dos hebreus do mundo inteiro voltarem à Palestina. Palestina essa que há séculos não era majoritariamente habitada por judeus, mas sim por árabes, e que pertencia ao Império Turco-Otomano. Então, a partir mais ou menos de 1900, 1905, 1910, com o financiamento de grandes filantropos e banqueiros judeus, terras começaram a ser compradas na Palestina.
e distribuídas a colonos judeus geralmente perseguidos na Europa, Polônia, na Rússia, na Ucrânia, na Europa Central, e que iam para a Palestina, onde estabeleciam tanto fazendas coletivas, os kibbutz, né, quanto fazendas cooperativas, os moshavins. Ao mesmo tempo, alguns se estabeleciam em áreas urbanas, como as cidades de Tel Aviv e Haifa. Na própria Jerusalém, eles eram minoria, era uma cidade totalmente árabe nessa época. Com o tempo, essa comunidade judaica na Terra Santa foi crescendo, e aí começaram os inevitáveis conflitos com a comunidade árabe local, que, como eu disse, há séculos era a população majoritária ali. Na Primeira Guerra Mundial, em 1917, o governo britânico, querendo o apoio dos judeus do mundo inteiro contra os alemães, contra o Kaiser, fez uma declaração, a famosa Declaração Balfour, nome do ministro das Relações Exteriores na época, em que dizia que se comprometia à criação de um lar nacional judeu na Palestina. Essa declaração enfureceu profundamente os árabes. Que isso? Vão criar um Estado judeu onde já tem árabes? Isso gerou enormes protestos. Ao final da Primeira Guerra, esse território deixou de pertencer ao Império Otomano e se tornou um território sob mandato inglês, britânico. Os britânicos passaram a administrar a Terra Santa. Criaram o Estado de Israel? Não. Nas décadas seguintes, os embates entre árabes e judeus na região só aumentaram. E o número de judeus na Terra Santa só cresceu. Até porque, vale lembrar, na década de 30, com a perseguição brutal e sistemática de judeus empreendida pelo regime de Adolf Hitler, um motivo a mais estimulou a ida de judeus para aquelas terras. Veio a Segunda Guerra Mundial, e com ela o terrível e hediondo holocausto de milhões de judeus, e com isso, finalmente, a opinião pública internacional pendeu para o lado dos hebreus. A necessidade de um lar nacional judeu passou a ser debatida na recém-criada Organização das Nações Unidas. A Inglaterra, que administrava aquele território, tirou suas mãozinhas de fora e deixou a cargo das Nações Unidas decidir. Em 1948, inclusive numa sessão presidida por um brasileiro, Oswaldo Aranha, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou um plano de partilha daquela terra. Deveriam então ser criados dois estados. Um estado árabe, né, onde os árabes eram maioria, e um estado judeu, que seria o Estado de Israel. A cidade de Jerusalém não pertenceria a nenhum dos dois, seria declarada uma cidade internacional, devido à sua importância para as três religiões. Isso aconteceu? Não, não aconteceu. No mesmo dia em que os britânicos se retiraram da Palestina, uma coalizão de nações árabes se lançou contra os judeus para exterminá-los. E aí aconteceu a famosa Guerra da Independência de Israel. E diga-se de passagem, é o meu primeiro motivo de admiração pelos hebreus. Um pequeno povo, aproximadamente 900 mil judeus, no território palestino, com armas que eles foram adquirindo ao longo de meses da Tchecoslováquia, sob o governo do grande Davi Ben-Gurion e o comando militar de Moshe Dayan, conseguiu resistir a uma coalizão de 8 nações árabes. Resistiram a uma guerra de 6 meses que custou a vida de milhares de pessoas e não apenas sobreviver, como tomaram metade de Jerusalém e ainda ampliaram seu território. O Estado de Israel nascia em meio ao sangue. Já o Estado árabe, todo mundo se esqueceu dele, inclusive os próprios países árabes, que diziam respeitar o direito dos seus irmãos. Tanto a Cisjordânia foi anexada pela Transjordânia, como a faixa de Gaza foi anexada pelo Egito. Lembrar dos árabes palestinos? Ninguém lembrou. Nas décadas seguintes, outras 3 guerras aconteceram, além de muitos outros conflitos. Tivemos a Guerra do Suez, a Guerra do Yom Kippur e a Guerra dos 6 Dias. Nessas guerras, Israel chegou, inclusive, a dominar todo o território e a se apoderar de todos os territórios palestinos, alguns dos quais são hoje territórios autônomos. Não são um país palestino, mas estão sob o governo autônomo da Autoridade Palestina. Meu segundo motivo de admiração vem que, mesmo em meio a todos esses conflitos, sem dispor de recursos petrolíferos como seus vizinhos, Israel conseguiu acelerar o crescimento da sua produtividade. Conseguiu investir pesado no sertão, no deserto e nas áreas semiáridas, com um sistema de irrigação revolucionário de gotejamento que eles criaram. Hoje são dos maiores produtores de alimentos per capita do mundo. Não só tem suficiente para alimentar a sua própria população, como exportam frutas. Aquela populaçãozinha de 9 milhões de habitantes, hoje são 8 milhões de habitantes. E detalhe,
é um dos poucos países desenvolvidos que mantém uma taxa de crescimento vegetativo alta. Isto é, os hebreus gostam de fazer filhos. Juntando-se isso, a taxa de imigração deles, que é alta, eles ainda recebem judeus do mundo inteiro, são um país que vem se mantendo na vanguarda do desenvolvimento. Tiveram problemas. Nos anos 70, o modelo deles excessivamente centralizador e semi-socialista, diga-se de passagem, começou a dar problemas para eles. Enfrentaram hiperinflação no início dos anos 80, quando então fizeram profundas reformas econômicas. E aí vem meu quarto motivo de admiração pelos hebreus. A sua capacidade de mudar um rumo já traçado para um rumo melhor pensado. De uma economia semi-socialista, passaram por uma das economias mais abertas e livres do mundo. Hoje, Israel é campeão na produção de softwares e diversas tecnologias, tanto na área militar como na área agropecuária. É um dos maiores exportadores mundiais de armamentos, de equipamentos eletrônicos e da área de diamantes e diversos artefatos de joalheria. Esse país hoje possui uma força de trabalho altamente qualificada e é um dos países que possui maior número de micro e pequenas empresas de competitividade global. Não são limitadas ao seu mercado interno. Um quinto motivo de admiração pelo Estado de Israel, obviamente, está ligado às suas forças armadas extraordinariamente bem desenvolvidas e fortes. Israel possui o serviço militar universal de 2 anos, podendo chegar a 4. Detalhe, as mulheres também servem no exército. Sexto motivo de admiração, o porte de armas. A partir do momento que você cumpre o serviço militar e recebe o seu treinamento, você se torna um soldado, mesmo que da reserva, em tempo integral. Você tem suas atividades econômicas, políticas, administrativas, a qualquer momento você pode ser convocado para lutar pelo seu país, o que significa que você tem que estar de prontidão e armado. Então todo cidadão israelense é um soldado em potencial, e eu admiro nações que estão dispostas a lutar até o último homem pela sua liberdade. Mais um motivo de admiração que eu tenho pelo Estado de Israel é o fato de que eles conseguiram fazer tudo isso com um regime livre. Não são uma ditadura, são um sistema politicamente livre que garante pluralidade e detalhe, os árabes que moram em Israel têm representatividade política, inclusive os palestinos têm deputados no Knesset, o parlamento de Israel. Mas nem tudo são flores, e eu também tenho os meus motivos pessoais para desaprovar. Como eu disse, obviamente por não ser um Estado religioso, não ser o herdeiro de fato do antigo Israel bíblico, eu não vou ficar esperando muita espiritualidade. Mas mesmo com o Estado moderno, Israel ultrapassa certos limites. É um dos estados pioneiros em legislações pós-moderna, tanto do ponto de vista de LGBTQI+, como na questão da ideologia de gênero e em questões, inclusive, de aborto. Além disso, possui um alto índice de divórcios e é um dos países, sim, em que, infelizmente, existe uma cultura de promiscuidade fortemente generalizada. Também não admiro a forma como o Estado de Israel muitas vezes trata os palestinos, pois embora eu reconheça a justiça de Israel em lutar pela sua sobrevivência com os mais implacáveis métodos até militares que lhe cabem, há de se notar que existe sim justiça no direito dos palestinos ao seu próprio país, embora eles tenham sido traídos inclusive por outros países árabes. Mas Israel muitas vezes pratica uma política cruel e impensável com esses árabes, especialmente com a expansão de assentamentos em áreas que já são majoritariamente árabes. Um outro motivo de desaprovação minha é, se não a perseguição, podemos dizer a hostilidade que Israel demonstra ostensivamente, não tanto a muçulmanos, mas, pasmem, a cristãos. Cidadãos cristãos têm dificuldades para obter cidadania e direitos políticos em Israel. Nesse ponto, até mesmo os árabes palestinos estão em melhores condições, pois são protegidos por leis que vêm desde o tempo da partilha. Um israelense, alguém que migre para o Estado de Israel hoje, sem ser judeu, vai ter enormes, ou praticamente ser impossível, tamanha dificuldade para que ele se naturalize naquele país. E caso consiga, dificilmente ele vai poder exercer direitos políticos, devido ao fato de que eles realmente dão preferência aos membros da religião judaica, embora seja um Estado oficialmente laico e secular. Mas enfim, nenhum país é perfeito, é um Estado que pelo menos garante aos indivíduos e às famílias liberdade e respeito às suas tradições. Aqui quem fala é o Wellington Calegari, do projeto OJL.